Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E eu sei que eu estou demorando muito tempo pra postar vídeos novos. Gente, a nossa vida tava uma confusão. Eu simplesmente decidi começar a usar todas as redes sociais que eu puder pra poder crescer nelas. Então, eu tô tomando um certo tempo pra poder moldar o meu Instagram, continuar no TikTok, focar em crescer mais no TikTok, etc. E eu acabei deixando esse canal um pouco de lado, apesar de que tá sendo a coisa que eu mais tô gostando de fazer até agora. Esse vídeo vai ser mais um vídeo podcast, porque a edição é curta, mas a gente consegue falar de muitas coisas. E pelo jeito, foi um dos vídeos que vocês mais gostaram, na verdade, pelo que eu consegui perceber. O último vídeo de podcast, que é o penúltimo vídeo do canal, foi o vídeo mais assistido, mesmo que ele tenha sido de 48 minutos. Então, a minha expectativa de vocês não gostarem de conteúdo longo foi quebrada, o que é perfeito, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que consome conteúdo longo no YouTube, então eu fiquei super feliz. Talvez eu tenha escolhido uma roupa muito barulhenta hoje. E olha que eu ia gravar com outra jaqueta, só que a outra jaqueta que eu ia gravar tava muito mais barulhenta que essa, então eu decidi colocar essa, e mesmo assim tá barulhenta, então, tipo, gente, peço perdão. Uma coisa que eu quero começar esse vídeo falando, um inscrito do canal que chama Biggest Frank Ocean Fan on Earth. Nossa, é muito bom é que eu sei que os meus inscritos são exatamente as mesmas pessoas que eu sou. Falou, e se você fizesse um fit check no começo de todos os seus vídeos, então eu decidi que realmente faz muito sentido começar a fazer isso. Gente, a única coisa que eu não gosto do meu cenário é a minha luminária. Vou deixar ela assim. Então eu decidi começar todos os vídeos com fit check. Esse fit check ele vai ser relativamente curto, porque a roupa que eu tô vestindo por baixo da jaqueta é uma roupa meio insignificante, básica. Então eu vou começar, deixa eu ver como é que eu vou fazer, porque eu também não posso me levantar, senão vai ficar muito alta a câmera, muito baixo. Primeira peça é uma jaqueta jeans oversize da Balenciaga, que na verdade é do closet do meu namorado. Essa é uma jaqueta que inclusive eu uso mais do que ele. Ela é uma jaqueta bem oversize mesmo. Amo muito ela, amo a cor. Eu tenho várias roupas que combinam. Atrás ela tem uma logo, não sei se dá pra vocês conseguirem ver. Fora isso, eu estou usando, mais uma vez, minhas botas Uggs. Ver se eu consigo mostrar assim. As minhas botas Uggs, que são realmente maiores que meu próprio pé, são do tamanho dele, na verdade. Ele comprou fingindo que era pra ele, mas na verdade era pra mim. Eu tô usando uma camiseta preta, inclusive que eu amo a modelagem dessa camiseta, mas o tecido dela é horrível, então ela sempre fica cheia de bolinha, então eu sempre tenho que passar aqueles papa-bolinha nela. Daqui a pouco ela não vai conseguir existir mais, ela vai ter que ser aposentada, o que é muito triste. E eu tô usando esse colar, que na verdade foi uma inspiração de um colar de um amigo. Eu fiquei tipo, nossa, eu amei o colar dele, e aí eu pensei em replicar. E aí eu tinha essa dog tag aqui da Maison Margiela, MMC. Dá pra ver. E o colar do meu namorado que ele lançou ano passado. E aí os dois combinam perfeitamente. E esse é o meu look de hoje. Básico. A gente vai conversar de muitas coisas. Assunto número 1 que eu queria conversar com vocês. E eu tô tentando entender melhor como que eu vou fazer esse formato de podcast. Porque eu queria juntar vários tópicos da semana e sempre fazer no final da semana. Poder lançar pra vocês. Ou no começo da semana seguinte. Ou no finalzinho da semana, tipo domingo. Então, tô meio aí na dúvida. E voltar com os vídeos mais elaborados de temas, né? Então vamos aos temas que eu separei nos últimos dias, na verdade das últimas 2 semanas, porque agora eu tô gravando isso daqui na quinta-feira. E inclusive, eu queria dizer que é muito louco toda essa trajetória, né, de começar a ser criador de conteúdo, de começar a postar nas redes sociais, porque na verdade isso daqui já vai entrar no primeiro tópico. Então, tópico número 1 que eu separei pra falar pra vocês é: eu não sei se vocês têm sofrido o mesmo tipo de problema que eu, e eu não sei, porque a minha audiência ela é muito mais masculina. Inclusive, eu preciso ir contra um pouco isso, eu preciso conquistar uma audiência mais feminina. Eu não sei, sinceramente, como que faz isso nas redes sociais, apesar de que eu basicamente consumo conteúdo feminino, né, de fora. Queria saber cadê as mulheres. Eu preciso alcançar. Então, você que tá aqui me seguindo, que é homem, ou até você, menina, que tá aqui me seguindo e assiste meus vídeos, se você tiver alguma outra menina pra me recomendar, manda o link dos meus vídeos pra ela, ou do meu Instagram, ou do meu TikTok, pra alguém que você acha que vai gostar dos temas que eu falo, porque eu preciso conquistar mais audiência feminina. Isso tem sido uma coisa assim que tem me causado um pouco de dor de cabeça. O tópico número 1 que eu separei pra conversar com vocês aqui hoje é justamente sobre toda essa trajetória aqui de criação de conteúdo e falar sobre moda e a internet e como ela faz a gente se sentir. Quais são os nossos valores de hoje em dia? Eu tenho sentido, por exemplo, uma certa dificuldade de enxergar o valor na escrita. Então, por exemplo, eu tinha um blog, tenho ainda, né? Não desisti dele, mas eu acabo deixando ele muito de lado. Por quê? Porque as pessoas não valorizam muito esse tipo de mídia. Alguns lugares, sim. Inclusive, eu tenho visto um crescimento absurdo do Substack, uma rede social que é puramente de escrita. Você posta textos lá. É basicamente uma rede social de blog, do mesmo jeito que o Tumblr era. Mas o Tumblr, ele é muito de fotos. E o Substack, ele é muito de texto. Ele é basicamente texto. Você posta uma foto só pra, tipo assim, contextualizar um texto. Mas basicamente as pessoas escrevem
textos. Eu tenho achado uma certa dificuldade interna, que seja, ou até mesmo externa, de conseguir valorizar esse tipo de conteúdo. E sentir que é como se fosse, assim, válido. Comecei a postar no Instagram, e o Instagram é 100% uma vitrine, né, pessoal, de todos os seus melhores momentos, no sentido de as melhores fotos que você tira, os melhores vídeos que você pode fazer. Você tem que ser mais profissional, você tem que ser impessoal, você tem que ser aquilo, você tem que ser isso. O Instagram, ele é muito assim. O TikTok, ele é tipo o stories do Instagram, versão rede social básica. Então, tudo que você postaria nos stories, que você não postaria de verdade, coloca no TikTok, as pessoas querem saber. As pessoas não necessariamente estão preocupadas em saber como é que é a sua cara, e sim o que você tem pra falar, falado, né? O YouTube, por exemplo, eu vi uma menina falando ontem que, tipo assim, o Instagram é como se fosse o palco, o TikTok é como se fosse o backstage, e o YouTube é como se fosse, tipo assim, o processo de criação, a pessoa vai dentro da sua casa. É basicamente isso. Então, assim, eu acho que o YouTube, como ele é um formato de conteúdo muito longo, ele dá muita porta, e as pessoas que estão aqui, elas estão dispostas a falar as coisas que elas estão pensando. Não sei se isso faz sentido. E você não assiste um vídeo do YouTube porque você acha, por exemplo... Não, às vezes assiste, né? Um vídeo do YouTube por conta de uma estética boa. Mas hoje em dia o formato de vídeo que mais se populariza nessa rede aqui, que mais é criado mesmo, e que mais pelo menos eu consumo, são vídeo essays ou textos mesmo, vídeos falados, vídeos pensados, vídeos mais elaborados de temas. Eu fico tentando entender a dualidade desse valor que a gente coloca na internet entre personalidade, estética e conteúdo. Não sei se eu consigo explicar isso daqui sem trazer esse tema de uma forma muito esquisita. Mas assim, por exemplo, sempre que eu começo a focar 100% na estética do meu conteúdo que eu coloco pro mundo, eu começo a me sentir levemente insatisfeita. Eu posto uma foto, eu gosto, aí eu faço um vídeo, eu acho maneiro, tipo um vídeo mais, sabe? Quando eu não falo muito nada. E aí eu começo a me sentir muito insatisfeita. Aos poucos, mesmo que o vídeo tenha ido muito bem, que a foto tenha ficado muito boa, que todo mundo tenha comentado, dado like, eu começo a me sentir insatisfeita. Aí eu faço o quê? Eu volto pro modo de conteúdo que eu acho que realmente é o meu valor agregado pra vocês, por exemplo, que é vídeo, temas, discussão mais séria sobre um assunto, como por exemplo esse aqui, os vídeos do YouTube, os textos que eu escrevo. Só que aí o que acontece? As redes sociais, elas precisam que você pode até ter tudo isso, mas só isso não é o bastante. Só escrever ou falar não é o bastante. Você precisa entregar alguma coisa, principalmente nesse universo que eu vivo, assim. Óbvio que tem criadores de conteúdo que basicamente fazem temas e falam coisas mais técnicas, o que eu acho incrível, eu sigo vários, mas o nicho que eu escolhi, mais ou menos pra mim, ele precisa de uma mistura de estética com esse conteúdo. E aí tem sido muito difícil balancear essas duas coisas, sem necessariamente me sentir satisfeita com um ou com o outro. Quando eu foco basicamente nos assuntos mais profundos, foco nas discussões, eu sinto que a parte estética ela fica muito esquecida, deixada de lado. Quando eu foco basicamente na parte estética, eu sinto que eu não tô entregando valor. Esse é um assunto que eu trouxe, que na verdade é um assunto muito autorreflexivo, assim. Nos últimos dias eu tenho me sentido meio, sabe? E eu tenho gostado de voltar a postar no Instagram. O Instagram é uma rede social muito importante pra todo mundo hoje em dia, né? Tipo assim, você tem um negócio, você precisa do Instagram. Você é uma pessoa pública, você precisa do seu Instagram. Você é uma pessoa profissional, seja lá do que você for dentista, você precisa do seu Instagram hoje em dia. Então, beleza, o Instagram é uma coisa muito necessária. É legal você fazer a sua rede social do jeito que você sempre quis fazer, do jeito que eu tô fazendo agora. Mas, sempre que eu foco na estética, eu sinto que falta alguma coisa e eu me sinto muito satisfeita. E isso tem me pegado nos últimos dias, muito provavelmente porque eu não tenho produzido muito aqui pro YouTube. Pra poder a gente realmente conversar. Inclusive, eu comecei um subreddit. Eu não sei se vocês gostam, se vocês usam o Reddit, outra rede social de discussão e fala. Mas eu fiquei, na verdade, depois que eu já tinha feito, o que já está, acho que é agora com quase mais ou menos 40 inscritos, eu fiquei pensando, eu não sei se as pessoas do Brasil têm muito costume de usar o Reddit, tirando os assuntos mais, tipo, nerds. Eu queria saber de vocês usam o Reddit? E aí eu postei lá, mas eu acho que as pessoas não sabem que elas também podem postar, elas só têm comentado nos meus posts, e eu queria saber se vocês postam no Reddit, se vocês têm interesse de entrar, se vocês que estão aqui me assistindo querem entrar lá, participem e postem as coisas que vocês querem saber, perguntar, comunicar. Eu quero que isso seja basicamente um braço do canal, entendeu? Tipo, da mesma forma que a gente fala sobre esses assuntos aqui, eu quero que a gente fale sobre os outros assuntos lá, só que com vocês trazendo pautas também, entendeu? Não só eu. Vou deixar o link na bio, se vocês quiserem entrar no subreddit. E é o tema número 2 que eu decidi trazer aqui hoje. É um
um tema engraçado, porque ele também fala sobre redes sociais, só que a gente conversa um pouco sobre consumo. Tenho certeza, não precisa nem perguntar. Você sabe muito bem o que é um Labubu, não sabe? Com certeza você já viu em algum lugar na sua For You, no seu Instagram, no Pinterest, seja lá qual rede social você use, com certeza você já viu um. A pergunta é, toda vez que alguma coisa fica muito popular, as pessoas decidem ou amar ou odiar profundamente. E eu, gente, sinceramente, eu acho que esse comportamento específico, ele é o que estraga as coisas da internet. Então eu vou explicar. Também vou juntar com um terceiro assunto que era o que eu tava pensando nesses últimos dias. Parece que a gente não tem mais um senso de equilíbrio. Ou você odeia alguma coisa que todo mundo ama, ou você tem 500 coisas dessa mesma. Entendeu? Não dá pra você ter um copo Stanley e você não virar a pessoa do copo Stanley. PS, eu sei que dá. E a mesma coisa tá acontecendo com o Labubu, a mesma coisa vai acontecer com tudo. Porque as pessoas, elas não têm um equilíbrio. Elas não conseguem parar e pensar, beleza, gostei de Labubu, vou comprar um. Não, você precisa ter 10, 20, 30, 40, 50, gastar 2 mil, 5 mil reais num Labubu. Uma coisa de outro mundo. Aí todo mundo começa a saturar muito. E aí o que as pessoas começam a fazer? Ir contra a maré. Então as pessoas vão dar hate. E aí quem gosta fica com raiva de quem dá hate fica estressado pela quantidade de vezes que você é exposto àquilo no seu dia a dia. Sim, não é de hoje que as pessoas estão colocando coisas na sua bolsa. Inclusive, não é nem do ano passado, é do ano retrasado. Toda essa moda de você usar chaveiros temáticos, bichinho, essas coisas, é uma coisa que ela já vem sendo muito popularizada tem uns 2 anos. A gente viu a Sony Angels, a gente viu, só que eu acho que ela nunca tinha chegado no Brasil de uma forma tão intensa quanto foi esse Labubu. Eu acho que desse jeito, de uma marca específica, nunca tinha sido. Mas a gente teve Sony Angels, a gente teve o Jellycat, que eu tenho inclusive, a gente teve inúmeros bichinhos colecionáveis pra você colocar na sua bolsinha, teve Sylvania Families, muitos. Só que as pessoas agora, elas estão se dando conta do tamanho desse vício por conta de um bichinho específico. E assim, aí é matéria de jornal, matéria de revista, porque a febre do não sei o que, porque isso e aquilo. Não é de hoje, tá? Não foi agora que começou, já tem 2 anos essa trend. 2. Quanto mais a gente fala, mais essas coisas se perpetuam. Se você não gosta das coisas, eu acho que às vezes a gente tem que ter um local assim de não vou interferir, entendeu? E assim, gente, no vídeo também tem uma menina falando, tudo que é feminino, as pessoas começam a odiar muito. Então assim, sim, é o resumo do universo capitalista que a gente vive, porque é, mas não é isso, entendeu? Não é como se isso daí fosse, tipo assim, a única representação. Comprar 10 roupas no mês, todo mês, também é isso. O fato da gente estar nas redes sociais simplesmente discutindo sobre isso já é um reflexo da nossa sociedade de exagero, entendeu? Eu entendo que tudo que é muito, muito, muito na nossa cara, a gente se estressa um pouco, porque é como se a gente estivesse recebendo uma memória que a cada 10 segundos, a cada 2 scroll, é uma memória de que a nossa sociedade é extremamente compulsiva e fora de controle. Eu entendo, eu sinto isso também. Esse não é o único sinal, entendeu? E eu tenho certeza que você também, assim como eu, consome alguma coisa de forma compulsiva, seja redes sociais, seja alguma coisa de item de consumo, seja qualquer coisa que hoje em dia a gente consome de forma abusiva. Então assim, gente, goste você ou não, os sinais sempre estiveram aí. E não é necessariamente o Labubu ou qualquer outra coisa que você acha que saturou. É simplesmente mais um item que representa tudo isso que a gente tá vivendo agora. Então assim, eu não consigo enxergar muito bem o motivo do hate, entendeu? E não é feio, gente, não é feio. Tipo assim, se fosse pra ser alguma coisa feia, beleza, mas é bem fofinho, é bonitinho, entendeu? E é feminino, né? A gente sabe que coisas que são femininas geralmente tomam um hate maior, simplesmente pelo fato de que o mundo é assim. Outra pergunta que eu tinha deixado aqui anotada pra poder falar com vocês um pouco sobre nesse vídeo de uma forma um pouco mais elaborada, é uma pergunta que eu recebo basicamente todos os dias nas minhas redes sociais, que é: fazer faculdade de moda no Brasil vale a pena? E assim, se você já viu eu falando sobre isso em alguma rede social, você provavelmente vai achar que eu tô só me repetindo 1000 vezes. Porque a minha opinião, ela não mudou muito desde que eu comecei, por exemplo, a postar vídeos a responder essa pergunta. Que é, depende do que você tá pensando em fazer. Simplesmente depende. Não é uma resposta de sim, nem uma resposta de não. Eu acho que pra maioria das pessoas e pra maioria dos empregos que tem disponíveis na moda hoje em dia, a resposta é mais pro não do que pro sim. A gente tem que ser sincero. Por quê? Muitas pessoas trabalham com áreas de moda mesmo específicas, sem necessariamente ter formação, o que é uma coisa boa, porque, afinal das contas, muitas profissões de moda, elas são sobre a sua experiência, muito mais do que necessariamente o seu conhecimento teórico sobre algo, entendeu? Então, assim, por exemplo, se você tem vontade de ser stylist,
se você tem vontade de ter uma marca, se você tem vontade de ser até mesmo alfaiate, se você tem vontade de ser produtor de moda, se você tem vontade de ser fotógrafo de moda, se você tem vontade de fazer várias dessas coisas criativas, o que importa mesmo é a sua sensibilidade e a sua experiência. Então, vale muito mais a pena você ficar um tempo trabalhando de graça, que é o que eu sempre falo, a maioria das pessoas começa trabalhando de graça. Muitas pessoas trabalham de graça nessa indústria porque é uma indústria um tanto quanto muito abusiva, né? Se a gente puder falar assim. Mas o máximo de tempo que você puder, faça todas as coisas que você possa fazer sem necessariamente precisar receber um salário. Fazendo isso, você vai ter conexão, você vai conhecer pessoas, você vai ter experiência, você vai ter portfólio. E isso é muito mais importante do que necessariamente uma formação de graduação no mercado da moda. É importante? Eu me arrependi de ter feito, por exemplo, eu sou uma pessoa que é formada em moda. Não, mas porque a minha intenção de gosto mesmo, quando eu entrei na faculdade, sempre foi a questão teórica. Então, fazer a faculdade fez muita diferença pra mim, com certeza. Tanto pra eu conhecer os meios, quanto pra poder ter noção do mundo no geral, do universo que eu tô estudando, quanto pra eu ter a formação, porque se eu quiser fazer um mestrado, eu preciso ter feito uma graduação, que no caso sempre foi a minha intenção. A maioria dos empregos que eu acho que muitos de vocês se imaginam fazendo, não precisam necessariamente da formação. Se você quer ter uma marca, por exemplo, às vezes vale muito mais a pena você fazer ADM ou alguma faculdade assim, de administração mesmo de empresas, porque a gente esquece que 99% da parte que as pessoas que têm uma marca de roupa têm que cuidar é a parte de contas, programação de produção, organização de pagamentos, etc. E a parte, tipo assim, aquele 1% que sobra dá tempo de você fazer a roupa, entendeu? A maioria do seu tempo você vai estar pensando em questões burocráticas. Então, se você fizer uma faculdade de ADM, por exemplo, você vai ter muita facilidade de lidar com todas essas coisas. Ai, não gosto. Existem cursos online. Eu não sei se o valor de investimento numa faculdade de moda é algo que vai valer a pena. Muitos dos empregos que vocês me perguntam, que eu vejo que vocês desejam ter, o importante é simplesmente fazer. No sentido de fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Então, você quer ser fotógrafo? Aprende sobre fotografia na internet. Aprende a tirar fotos com o celular. Compra uma câmera velha que seja, aprende a usar ela, porque se você for bom com uma coisa ruim, imagina quando você tiver uma coisa boa, entendeu? Então, assim, tem toda essa questão. Além de tudo, a faculdade de moda é uma faculdade que ela é muito cara, não só pela mensalidade, obviamente muito cara, os materiais também são muito caros e você tem muita dificuldade de trabalhar enquanto você faz, porque os seus trabalhos vão ser muito trabalhosos, literalmente. São coisas que tomam o seu tempo, que você vai precisar gastar dinheiro pra produzir. Então, assim, pode ser uma bola de neve pra algumas pessoas economicamente, e eu não acho que é uma coisa que vai fazer uma grande diferença crucial, não. Se a sua profissão não envolver, por exemplo, carreira acadêmica, porque se for sim, talvez você pode fazer uma outra faculdade pública, alguma coisa. Tipo, se sua intenção, número 1, não fosse ser acadêmico, se a sua intenção for ser qualquer área criativa, você consegue fazer sem necessariamente fazer o curso. Gostei do curso da faculdade que eu fiz. Gostei. Esses dias eu fui lá de novo visitar, porque eu fui na exposição do Andy Warhol e dá aquela nostalgia, sabe? Sinto falta dos momentos que eu passei na faculdade, foi muito divertido. É um universo à parte, gente, mas assim, o que eu realmente tirei de uma faculdade extremamente prática foi a teoria, porque essa era a minha intenção. E se essa não for a sua intenção também, às vezes só segue esse conselho que eu tô falando pra vocês, ou pelo menos faz as coisas que você imagina que você gostaria de fazer antes de, por exemplo, começar a faculdade, pra poder você ver se realmente você gosta. Se não, aí você repensa, entendeu? Mas é basicamente isso. Eu não quero desencorajar ninguém. Se você for começar a fazer faculdade de moda, saiba que eu amei. Foram anos que eu lembro, assim, com muita alegria. Eu não sabia que eu gostava de estudar até eu entrar na faculdade de moda. Eu odiava estudar matérias tradicionais e quando eu entrei na faculdade eu percebi que eu sou nerd. E cá estou eu, com um canal de YouTube de nerd. Acho que não tem muito mais o que eu falar sobre isso. Um assunto que eu pulei, que eu ia falar quando a gente tava conversando sobre os labubus e as estéticas, e a crise das estéticas da internet. E uma coisa que eu vi uma pessoa falando esses dias, uma criadora de YouTube e Instagram e TikTok que eu gosto muito, chama Ryan Finn. Eu não sei se vocês conhecem ela tem um cabelo vermelho, assim. Ela mora no Brooklyn, em Nova York, e ela fala muito sobre teoria de moda, assim, sobre teoria de cultura, essas coisas. E eu vi ela falando uma coisa que eu fiquei, tipo, exatamente isso. E eu queria compartilhar com vocês em português. Que é, quando algo, uma comunidade, uma estética, ela vem inserida em uma filosofia, ela é muito mais longeva e duradoura. E é por isso que essas coisas da internet que são de consumo rápido, por exemplo, uma estética que é vendida pra você de uma forma muito fácil, como por exemplo a gente vê com os benditos do Labubu, a estética de Clean Girl, essas coisas, elas são tão saturadas e elas irritam a gente. Por que que essas coisas irritam a gente e por que que essas outras coisas que a gente tem medo de saturar, muito provavelmente não vão saturar porque elas vêm inseridas em uma filosofia. Então ela usou como, por exemplo, o Rick Owens, e é engraçado, né? Eu não consigo fazer um vídeo fugindo dos dois temas
nossa, porque o outro tema que eu vou falar aqui fala da Balenciaga, foi uma notícia bombástica da semana. Então, mais um vídeo no qual eu vou citar Rick Owens e Balenciaga nesse canal. Sinto muito, gente, sou meio monotemática. Ela fala sobre Rick Owens e como que muitas dessas estéticas que as pessoas acham que seguem simplesmente pela estética, elas estarem dentro de uma filosofia faz com que não necessariamente tudo que envolva ela precisa ter uma estética parecida. 2, elas fazem muito mais sentido e duram muito mais com as pessoas que aderem a ela. Por exemplo, se você decidiu seguir uma estética da internet, um core da vida, você vai se adaptar a ela, você vai comprar as coisas que as pessoas estão convencendo você a comprar, mas daqui a um tempo você provavelmente já vai ter enjoado. As coisas que as pessoas estão tentando te vender já são outras e você provavelmente vai se sentir saturado. O que isso significa? Quando você vê todo mundo fazendo a mesma coisa que você faz, usando a mesma coisa que você tá usando, que você pegou por inspiração de alguém que tava mandando você comprar aquilo, você não vai querer mais usar aquilo. Você vai pular pra outra estética que as pessoas estão dizendo que agora é legal, enquanto todo mundo ainda não tá usando aquilo. E assim fica aquele ciclo infinito de consumo da internet que a gente já conhece. Inclusive, é o que a gente tava falando sobre os Labubus alguns minutos atrás, que é, agora é isso, vai todo mundo comprar isso. Daqui a pouco, isso passou, enjoou, porque agora as pessoas já estão falando mal, legal é você não ter. Aí você vai fazer o quê? Você vai se desfazer daquilo que você comprou, porque a internet falou que era legal. E aí você vai ter uma outra coisa pra comprar. Porque não se engane, você sempre vai ter alguma coisa pra comprar. E aí você vai pra essa outra coisa. Como isso não é profundo, tipo assim, não tem nenhuma profundidade, não tem nenhum motivo pessoal específico, essa coisa ela perde o valor muito rápido pra você. Então você compra um Labubu porque você acha que é legal postar uma foto. Você postou sua foto, o ciclo tá completo, depois você vai comprar outra coisa. Mas quando a gente fala de estéticas, por exemplo, que seguem uma filosofia, então a gente fala, por exemplo, de marcas que têm esse universo muito bem construído, criadores de conteúdo que têm uma estética muito específica deles, assim, que tem seguidores muito fiéis, de escritores, livros que as pessoas gostam e regostam e todo mundo lê, e mesmo assim a gente não enjoa. A gente tá falando não necessariamente de algo que tem uma estética exatamente igual, e sim que as coisas, às vezes muito diferentes umas das outras, fazem sentido juntas por conta de um pensamento construído na sua cabeça. O exemplo que ela deu do Rick Owens, que eu vou falar aqui pra vocês que é mais fácil. Qual é a relação visual mesmo que seja entre você ir na academia, você gostar do Rick Owens, das roupas dele, você usar preto, você gostar de um sabonete da Aesop, sei lá, uma praia na Itália? Nenhuma, né? Todas essas coisas elas podem ser completamente diferentes esteticamente, mas quando você está inserido no universo e na filosofia do Rick Owens e você gosta disso, você consegue transformar todas essas coisas em uma coisa só, que é uma ideia de algo que você vai querer seguir. Porque que, por exemplo, a Dover Street Market é uma loja que tem algo além quando você vai visitar. Tem um senso, inclusive, até meio turístico, sabe? Tipo, as pessoas não necessariamente vão lá pra poder você comprar alguma coisa. Se você gosta muito de roupa, você vai lá e visita, você vê a loja, as pessoas já estão acostumadas com isso. Por quê? Porque ela não é só uma loja feita com a ideia do merchandising, ela é uma loja feita com uma ideia de uma filosofia. Então, as marcas que estão lá fazem sentido. Vai ter um restaurante, instalação de arte. Os consumidores que estão lá fazem sentido. Os eventos que eles fazem lá dentro fazem sentido. E tudo isso daí constrói uma personalidade que, se você se insere, se você se identifica com aquilo, consegue enxergar tudo aquilo numa coisa só. Mas qual que é a relação de estética entre a Comme des Garçons e a Stussy, por exemplo, que são duas marcas que vendem na loja da Dover Street Market? Ou, por exemplo, a Miu Miu. Como que você consegue colocar todas essas marcas que não necessariamente tem nada a ver, nem de público, nem de estética, em uma loja só e conquistar um terceiro público, um público que gosta de ir na loja pela loja e que vai comprar uma peça de Neo Watanabe e uma camiseta da Stussy? Tudo isso daí ele envolve a construção de uma filosofia mesmo. Então a gente pode falar que quando você vai necessariamente aderir a algo para sua vida, pense o quão. E eu sei, vai parecer muito idiota, mas pense o quão profundo aquilo necessariamente é pra você. Aí eu vou comprar um bonequinho. Você já gosta de bonequinho? Ou você só tá comprando porque todo mundo gosta hoje em dia, mas você nunca teve? Você tá comprando porque você acha que vai ficar legal nas suas roupas? Ou você vai comprar uma outra roupa pra poder combinar com aquilo? Você vai ter vergonha de usar aquilo daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? É bom pensar sobre isso também. Sim, eu sei que o senso de pertencimento ele existe nos dois exemplos, mas o exemplo número 2, que é a questão da filosofia do mundo e do universo dessa marca, ele dá um senso de pertencimento de que você não deseja pertencer, e sim você já pertence, você já tá ali. Diferente, por exemplo, de você comprar uma coisa que tá na moda porque você quer participar. E você vai ter sempre esse desejo, sempre, porque ele nunca vai ser satisfeito com uma coisa só, porque você sempre vai precisar comprar a próxima coisa e a próxima, com senso de insatisfação eterno. Eu senti muito essa mudança no senso de insatisfação estética. Eu ainda sinto, tá? Nos últimos meses eu tenho mudado muito o tipo de roupa que eu visto. Tenho conseguido fazer uma coisa que foi uma meta pra esse ano, que era usar salto, e eu consegui, tô usando salto, aprendi a andar de salto. É uma coisa muito mais incomum, coisa que antes eu sentia muito, assim, tipo, de cada 2 meses eu ficava, tipo, ai, eu odeio todas as minhas roupas, eu odeio meu armário, não gosto disso, por que que eu comprei isso?
quem eu achava que eu era. E hoje em dia eu fico tipo assim, tá, eu gosto dessa roupa, eu usei muito, talvez eu tenha enjoado, mas eu não rejeito mais a pessoa que eu necessariamente era 2 meses atrás, 6 meses atrás, e assim diante. Pensar bem antes de consumir algo ajuda. Eu sei que parece muito idiota, mas... E quando a gente aprende isso, a gente economiza dinheiro. Eu não sei, eu gostei muito de ver isso, eu queria ver outros exemplos, então eu queria saber se vocês têm aqui, deixando nos comentários, tipo, exemplos de coisas que são necessariamente uma estética, mas que são mais do que isso, que são uma filosofia, que tem esse modo de viver, que tem essa profundidade maior. Eu quero, inclusive, exemplos brasileiros, tá? Eu acho que o streetwear, por exemplo, do jeito que ele era antes, ele tava muito nisso, ele tava muito ligado com essa questão de você ter um jeito de se comportar, amigos, pessoas que você andava, coisas que você gostava no geral. Isso foi se perdendo, a gente foi chegando num nível muito comercial, porque o universo meio que acabou, né? E aí sobrou as roupas. Eu queria saber exemplos de coisas nacionais, internacionais, da internet, fora da internet, coisas antigas, que vocês acham que faça sentido e coisas que vocês estão cansados de ver. Nem eu falei esses dias no meu post do subreddit. Eu tô com medo, por exemplo, das pessoas saturarem a Tab da Margiela. E aí eu fico pensando, na minha cabeça, o meu pensamento positivo é, não, eles não vão saturar uma coisa, tá aí há muitos anos. Assim, não é como se tivesse surgido agora, isso daí já tá ali há muitos anos, diferente, por exemplo, de um chaveiro que foi criado esse ano. Eu esqueço do potencial da internet de saturar qualquer coisa. Se as pessoas quisessem saturar o David Bowie, as pessoas poderiam saturar ele, e seja lá quem for. Eu acho, pensando muito positivamente, que a Tab, por exemplo, é uma boa representação disso, de uma coisa que ela já existe há muitos anos, que ela tem um pensamento por trás, que as pessoas que consumiam há um tempo atrás, elas consumiam anti-maré, porque as pessoas achavam muito feio e todo mundo que tinha mesmo assim usava. Agora todo mundo tá achando bonito, e aí quem tinha tá falando assim, ah, vocês vão enjoar. Mas eu acho que quando todo mundo tiver e todo mundo enjoar, as pessoas que já tinham antes, elas vão continuar querendo ter. A Margiela é uma marca que ela tem uma filosofia muito grande e um legado muito grande por trás. Então, eu falei isso no meu último vídeo, falando sobre que eu coloquei 2 desfiles nos meus top 5 desfiles da marca. O Márcio Margiela é um cara que tem um histórico absurdo, né? Ele é uma das pessoas mais influentes da moda, assim, da história. Então a Tab, ela engloba tudo isso, ela engloba esse universo da Margiela, assistir os desfiles, de você ter um livro do Margiela. Se você não tem nenhuma Tab, às vezes você tem um perfume e o livro, isso daí já faz com que você necessariamente participe da filosofia da marca, sem necessariamente ser só um consumidor não pensado, entendeu? Então eu acho que a Tab, ela vai passar por esse momento de saturação, vai. Eu tô vendo isso chegar. Eu achei que não fosse chegar, porque as pessoas já me perguntavam sobre isso ano passado, mas agora eu tô vendo esse momento provavelmente chegando. Mas ele vai chegar e ele vai passar. Não vai ser a gente agora que vai exterminar esse item de roupa. Eu quero muitos exemplos, eu quero muito saber os exemplos que vocês tiverem pra dar aqui nos comentários. Então, por favor, deixem os exemplos nos comentários. Falando em comunidade, a minha influenciadora favorita me repostou num carrossel dela. Eu sempre falo pra vocês, né? Ela é uma pessoa que me influenciou bastante. Literalmente uma influenciadora que me influenciou a criar esse canal, a criar esse conteúdo, a começar a postar no TikTok. Uma coisa que eu fico feliz é de ver justamente uma pessoa que produz um conteúdo de moda muito denso, tal qual várias outras pessoas que eu sempre indico aqui pra vocês, como por exemplo a Ryan, que eu sempre falo aqui também, que eu falei no começo desse vídeo, que elas produzem esse conteúdo de moda que ele vai muito além de combinação de cores, de combinação de looks, de você não tem cor da sua blusa que vai combinar com a sua calça, que vai combinar com o seu blazer, não sei o que, não sei o que lá. Vai muito além disso, porque a moda ela não é só isso. É muito louco você ver pessoas como essa, por exemplo, que não tem o mesmo alcance que teriam se elas estivessem indo a favor da maré. E eu sinto que é a mesma coisa, por exemplo, pra mim nas redes sociais. Eu sinto que eu podia estar fazendo um conteúdo muito diferente. Mas é a mesma coisa do que eu tava falando no começo do vídeo, que é quando eu foco 100% em estética, eu me sinto muito satisfeita, porque eu sinto que o que eu tenho realmente a agregar pra vocês não é uma foto bonita, apesar de que a foto bonita é muito legal. E é uma forma de expressão artística, né? Tipo, fotografia. Eu acho que é muito louco a gente ver o tanto que esse tipo de conteúdo na internet não é muito valorizado, apesar de serem criadores de conteúdo muito bem-sucedidos, mas eu vejo isso como um crescimento mesmo, até mesmo no TikTok, assim. Eu sinto que eu tenho muita dificuldade de alcançar um público novo, mas ao mesmo tempo eu sinto que se eu fizer algo diferente disso que eu tô fazendo aqui, não ia ser gratificante, então não ia fazer sentido. E talvez não ia fazer sentido nem pra vocês, porque é isso que vocês esperam que eu faça aqui. E a gente chegou a 300 inscritos, eu fiquei muito feliz. Eu espero um dia olhar pra esse vídeo de 300 inscritos, quando eu tiver com 10 mil. 15 mil, 20 mil, 100 mil inscritos e falar, poxa, olha só, né? Eu tava comemorando 300 inscritos, mas é porque é o que eu falei pra vocês. Sempre eu consumi muito de fora, então eu não via um espaço, apesar de que a lógica é clara, né? Se você consome algo que não existe ainda, faça você aquilo. Eu não via um espaço e eu fiquei muito feliz de encontrar 300 pessoas de vocês, ou 5 mil no TikTok, de pessoas que estão
afins de ouvir a gente falar sobre assuntos como esse que eu tô trazendo aqui pra vocês, discutir, comentar, que eu adoro os comentários de vocês, vocês comentam coisas muito boas no YouTube. Eu amo, os comentários do YouTube são os mais legais. É legal a gente ver que gostar de moda não é necessariamente comprar roupa. Por último, mas não menos importante, a Balenciaga tem um novo diretor criativo. E esse diretor criativo foi tanto uma surpresa quanto alguém inesperado, mas ao mesmo tempo alguém que já faz parte da indústria. Resumindo, não é nenhuma das pessoas que a gente imaginou que seria, não é nenhuma das pessoas que a gente gostaria que fosse. Mas não tem como a gente falar de uma forma negativa sobre o novo diretor criativo da Balenciaga, sendo que ele é um dos diretores criativos mais bem-sucedidos da nossa era. Pierpaolo Piccioli, ex-diretor criativo da Valentino, é o novo diretor criativo da Balenciaga. Inclusive, uma coisa que eu vi num vídeo do Bliss Foster. Gente, eu amo que todos os meus vídeos do YouTube eu falo sobre os meus influenciadores favoritos e criadores de conteúdo favoritos. O Bliss Foster fez um vídeo esses dias postando sobre os itens mais baratos que você pode comprar nas lojas, cada marca muito cara. E eles fizeram meio que uma forma de piada, assim. E aí ele tava falando sobre o fato de que o Pierpaolo, na Valentino, ele era uma pessoa que focava 100% na alta costura. Uma pessoa designer de alta costura. Da mesma forma, por exemplo, que é o Daniel Roseberry, o diretor criativo da Schiaparelli. Existem diretores criativos que focam basicamente na alta. O Pierpaolo, ele era 100% focado na alta costura, tanto que a alta costura da Valentina era muito, muito, muito bem sucedida. Eles tinham inclusive a Zendaya como embaixadora da marca, mas ele não tinha tanta voz na parte comercial da marca. E isso foi uma surpresa pra mim, porque eu pensei, graças a Deus, foi uma boa notícia, porque pra mim a Valentino de marca comercial era uma marca fraca, no sentido de que o cliente da Valentino não é um cliente tão fiel assim, apesar de ser um cliente já há muitos anos. A Valentino alta costura e a Valentino comercial de boutique, a prêt-à-porter, são duas coisas que não necessariamente conversavam uma com a outra. Acho que Valentino é uma coisa muito trendy no quesito comercial. As pessoas compram uma bolsa que tá na moda, não sei o que, não sei o que lá, mas a gente não vê um público muito engajado na marca. Da mesma forma que a alta costura entregava uma estética absurda, assim, era uma qualidade inacreditável de design mesmo, artística. E a Valentino comercial era tipo assim, tá, parece que nem a mesma marca. Então, o fato de que ele não tinha muitos falares provavelmente faz com que a gente entenda que, sim, a Valentino comercial era 100% focada no comercial e que aquilo ali que estava ali não necessariamente representava ele. Coisas boas eram o que ele era mais aclamado por fazer. Então a gente sabe que ele é uma pessoa designer de alta costura que vai focar em alta costura. A Balenciaga é a casa que inventou a alta costura. Então assim, talvez pensando nesse aspecto ele é a pessoa mais certa pra estar lá. Talvez também, já que a LVMH, por exemplo, é viciada, e não, né? A Balenciaga não é da LVMH, é da Kering, mas eu tô dando um exemplo. É viciada em contratar dois designers, por exemplo, numa casa. E se eles contratassem um outro designer pra fazer o prêt-à-porter, por exemplo? Alta costura, Pierpaolo, ready to wear, alguma outra pessoa? Machine Rose. Porque agora, ao mesmo tempo que eu fiquei muito aliviada, eu fiquei com medo. E se a Balenciaga só continuar produzindo os produtos que eram muito Demna, o que eu acho meio difícil, não consigo imaginar o que vai acontecer com a Balenciaga comercial, o que é o grande peso da marca, né? A Balenciaga, ela é uma marca que vende os produtos comerciais. Por quê? Porque os produtos comerciais da Balenciaga, eles falam sobre a estética da marca, diferente, por exemplo, dos produtos comerciais da Valentino na era do Pierpaolo, que não necessariamente conversavam com a estética da alta costura dele. E o Demna, já eu sinto que era o contrário. A alta costura do Demna conversava com o que ele fazia de melhor, que era os produtos comerciais. Então, assim, o que será que vai acontecer? Será que eles vão deixar muito na mão do time? O que eles falaram no vídeo é que, tipo assim, ele tentava tomar o mínimo de decisões criativas possíveis e burocráticas quando se falava no quesito de ready to wear. E ele focava na alta costura, porque é uma coisa que toma muito tempo, é muito caro, é um investimento absurdo, então tipo, a pessoa que faz isso, ela faz basicamente isso. O que será que vai acontecer, né? Assim, a questão sobre positivo, negativo, gostei, eu acho que é muito abstrata. Tudo isso que eu falei, por exemplo, é uma coisa boa. A alta costura é uma coisa que traz muita relevância para uma casa de moda. Tenho certeza que ele é a melhor pessoa para estar fazendo alta costura na Balenciaga, uma pessoa extremamente talentosa, focada simplesmente em alta costura, fazendo a casa de alta costura mais antiga do mundo. Faz total sentido. Mas uma coisa que me veio assim um pouco, que eu tenho que falar pra vocês, gente. Vocês são meus amigos, né? A gente tá vindo de um universo um universo da moda, no qual o que dita o que é legal são as tendências jovens. No sentido de que o Demna e o Virgil, eles são a representação jovem do que as pessoas gostariam de ver na moda. Eles mudaram o senso de entendimento do consumidor de moda. Fizeram um 360 literalmente. Não ironicamente falando do desfile 360 da Balenciaga. Eles fizeram um 360. Eles vieram assim,
de uma marca independente diretamente para ser diretor criativo de alguma das marcas mais importantes do mundo. Então, assim, talvez o fato de que um designer jovem independente, uma marca independente, não tenha sido contratada agora para poder participar da Balenciaga, significa que talvez seja uma era que realmente esteja chegando ao fim. E não querendo ser, apocalíptico, porque que lá. Mas assim, talvez realmente a gente esteja vendo as coisas mudarem de caminho. Talvez esse seja o momento agora, no qual desde 2016 a gente começou a ver. E beleza, tipo assim, olha que loucura, né? Eu sempre falo, hoje em dia o ciclo de tendências é muito mais curto do que era antes. Antes a gente tinha sempre esse negócio dos 15 anos, 10 anos, que é uma coisa, ela deixava de ser popular e ela voltava à sua popularidade. Tanto que a gente tá vendo um retorno do Indie dos anos 2010, e que eu falei no começo. No primeiro vídeo do canal eu falei sobre coisas que eu acho que vão estar em 2025 e eu falei sobre o retorno do Indie e toda essa estética. E assim, eu acho que sim, 2015 é 10 anos atrás. E 2016 foram os anos nos quais esses dois designers tão importantes pro streetwear e pra moda atual foram colocados nas casas, nas suas casas, né? O Virgil foi 2018. Talvez 2025, a contratação do Pierpaolo, toda essa mudança, talvez esteja significando de que sim, agora as coisas estão voltando a mudar de novo. Talvez sim, a gente chegou nos 10 anos de limite e agora as coisas vão começar a seguir outro rumo. Eu tô, inclusive, ansiosa pra ver o que vai acontecer. Eu tô, inclusive, ansiosa pra saber o que vai acontecer. E eu tô ansiosa pra poder discutir sobre isso com vocês, porque eu não vejo a hora de ver os primeiros desfiles de cada um desses designers nessas casas, gente. Eu quero entender o que vai acontecer. A gente vai poder discutir sobre isso. O que o Demna vai fazer na Gucci? Será que ele vai seguir uma linha mais tradicional? Será que o Pierpaolo seguindo essa linha mais tradicional vai ser realmente um caminho que as coisas vão estar seguindo? O Jonathan Anderson na Dior, ele é uma pessoa que já vem de uma outra casa, ele já é um designer muito. Ele não é um designer independente, mas tá muito longe disso já. A gente tá vendo essas contratações e mais contratações. A única coisa que eu fiquei muito triste é que a Martine Rose na Balenciaga seria uma das muito pouquíssimas mulheres diretoras criativas das marcas. E a gente não teve mais uma. E provavelmente não vai ter, porque eu acho que não tem mais nenhum lugar que combinaria tanto com ela quanto. Mas eu vou continuar tendo uma esperança. E foi a única coisa que eu fiquei assim triste mesmo de ver isso, sabe? Talvez seja um sinal de que a partir de agora as coisas vão começar a mudar mesmo. A gente vai começar a ver um comportamento novo na moda. Um comportamento novo que a gente saturou o comportamento de 10 anos atrás e agora a gente tá mudando a linha de pensamento. Então, vamos ver. Talvez a gente esteja indo para um caminho mais tradicional. Talvez a gente esteja indo para um caminho mais conservador. Talvez a gente esteja indo para um caminho mais. Não sei, gente. Não sei o que pensar. Talvez o streetwear esteja realmente no seu fim. Acabou. Ninguém mais vai usar tênis. Muito menos chamar ele de sneakers. Todas essas brincadeiras na parte. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Eu prometo que eu não vou demorar tanto assim pra fazer de novo. Talvez até fazer, tipo, episódios como esse, só que um pouco mais curtos, pra a gente poder conversar semanalmente sobre esses assuntos e eles não ficarem muito tardios. Não falei sobre o Met Gala, mas eu vou postar um vídeo no TikTok falando sobre o Met Gala, porque eu queria dizer também uma inserção muito curta aqui nesse vídeo. Não me interesso muito pelo Met Gala, precisei dizer. Porque eu sinto que todo ano é uma expectativa versus realidade tão grande. A exposição desse ano é uma das exposições com o melhor tema de todas. Eu queria muito o livro. Óbvio que a gente tem os highlights, a gente tem as pessoas que mais se vestiram bem. Eu me irrito um pouco em ver pessoas que têm todo o acesso do mundo não fazendo nada. Assim, eu me irrito de ver as pessoas usando marcas muito boas de uma forma extremamente blend, extremamente aleatória, assim, que não significa nada, que não diz nada sobre a estética dela. Será que esse é o meu labubu? Será que quando todo mundo tá falando sobre Met Gala é uma coisa que me irrita um pouco e eu não quero falar sobre? Posso falar melhor sobre isso no próximo vídeo, pra poder eu também tentar elaborar melhor esse pensamento na minha cabeça, pensar mais sobre. E deixem aqui embaixo os tópicos que vocês pensaram essa semana. Deixem as indicações do que eu conversei com vocês no tópico anterior. E eu vou tentar realmente trazer esses assuntos com mais frequência pra poder a gente sempre ficar conversando sobre. Porque é isso, né? A moda, ela nunca vai parar, ela nunca vai descansar e ela não tem pausa. Então, a gente vai ter que ficar conversando pra sempre. E vão lá no subreddit, se inscrevam. Quero saber também quais outras redes sociais vocês gostam muito, mas eu vou basicamente focar no TikTok, no Instagram e aqui nessa rede social. Os outros são adjacentes. Ai, uma última coisa, gente. Eu tô tentando, com todas as minhas forças, fazer um vlog, mas eu não sei fazer vlog. Eu vou tentar editar os vídeos que eu gravei em um outro formato de vlog. E eu quero saber se vocês gostam. E eu quero saber também indicações de canais que fazem vlog que vocês gostam muito, pra vocês deixarem aqui nos comentários pra poder eu me inspirar, porque eu preciso me inspirar e entender como que funciona a mentalidade de alguém que faz vlog. E era basicamente isso.